Sim. Ah, então tá bom. Agora eu vou. Boa noite para quem não me conhece, bem-vindos quem está vindo pela primeira vez, porque é a minha primeira vez de apresentar. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Vamos ver aqui se eu. O que é isto? Não, não é. É esse. Aí. Do começo. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Tudo bem? Sim, sim, sim. Tá, jóia. Então, a gente vai falar hoje sobre os chakras e já já vocês vão entender por que a gente vai falar sobre os chakras. O que são os chakras? Eles são centros de força ou de energia que estão localizados no nosso corpo físico, ao longo da nossa coluna. E eles estão relacionados com os nossos órgãos, com as funções do organismo, com os sistemas do nosso corpo e com as nossas atitudes, tá? Cada chakra, ele é responsável por uma cor, um elemento, um mantra, uma glândula, órgãos do corpo, dentre outras coisas. A gente vai falar dos 7 chakras principais, que são esses que vocês estão vendo aí, que é o básico, umbilical, o plexo cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, tá? Esses são os centros de energia que todos nós temos no nosso corpo. Os animais também têm, tá? Então, vamos lá. O que são chakras? O significado é roda em sânscrito, que é a língua dos hindus, pela forma que eles se apresentam. Eles são como turbilhõezinhos, são como rodamuinhos. E eles têm a função de receber e emitir a energia do ambiente. Eles devem estar em equilíbrio para poder fazer esse serviço, tá? Então, os nossos chakras eles emanam para o ambiente que a gente está e eles captam energia do nosso corpo. E eu vou dizer de novo que eles são relacionados ao sistema endócrino do nosso corpo. Tá? Por que a gente vai falar várias vezes que é sistema endócrino? Porque o sistema endócrino é muito importante. Nossa, está escrito endócrino. Endócrino do nosso corpo é muito importante para o funcionamento dos nossos órgãos. A gente sabe que sem essa parte hormonal bem equilibrada, a gente vai ter doenças físicas, tá? E a gente pode usar os óleos essenciais para equilibrar esse sistema. Ou seja, a gente pode usar os óleos para equilibrar os nossos chakras. Porque quando eles estão em desequilíbrio, eles podem causar bloqueios, disfunções físicas e afetam principalmente as nossas glândulas. Então, assim, o sistema endócrino fica alterado. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de glândulas, tá? O chakra básico, ele tem as glândulas das suprarrenais. As suprarrenais produzem adrenalina, que aumenta o ritmo e a força do coração. E situa-se na parte superior de cada rim. Tá? Tem aí o masculino e o feminino, vocês vão se situando. O sexual ou umbilical são as gônadas, são os testículos que produzem testosterona e os ovários que produzem a progesterona. Eles são hormônios sexuais importantíssimos. O plexo solar, que é o pâncreas, ele produz a insulina. A insulina permite o aproveitamento do açúcar de glicose pelas células e a quantidade no sangue. O cardíaco, que é o timo, que é a glândula de sentimento, fica bem aqui no meio do nosso peito. E ela secreta os hormônios que atuam no sistema imunológico. Então, o timo, ele ajuda muito a gente com o sistema imunológico. O laríngeo é onde fica a nossa tireoide, que produz a tiroxina, que é o hormônio que influi no metabolismo celular. E também interfere no sistema nervoso. E a paratireoide, que fica atrás da tireoide e regulariza o cálcio e o fósforo no organismo. Então, vocês vejam como as nossas glândulas são muito importantes, tá? E os chakras estão relacionados às glândulas. Aí temos o chakra frontal, que fica aqui no nosso terceiro olho, e aqui a hipófise ou pituitária. É uma glândula bem pequenininha, localizada na base do cérebro, e ela segrega os hormônios diretos para a corrente sanguínea. Então, é o hormônio do crescimento, ela controla o hormônio da tireoide e da atividade reprodutiva. Ou seja, é uma glândula muito multifuncional e muito importante. E a última, que é aqui no topo da nossa cabeça, que é a glândula pineal. Ela é perto do centro do cérebro
E ela é responsável pelo hormônio da melatonina, que regula o nosso sono, mas ela também regula a nossa pressão sanguínea, o nosso desenvolvimento sexual, a temperatura do nosso corpo, nossa função motora. E o que acontece com a gente? A gente tem contato com elementos no nosso dia a dia que são disruptores genéticos ou disruptores hormonais. E eles desequilibram os nossos chakras. Se desequilibram nossos chakras, eles consequentemente vão desequilibrar todas essas funções do nosso corpo. Então, os óleos essenciais entram nesse momento como umas ferramentas de comunicação para eliminar essas glândulas. Tá? Então, a gente tem acesso a elementos de plástico, a coisas com toxinas, cosméticos com fragrâncias. Tudo isso faz com que os nossos chakras fiquem desregularizados e as nossas glândulas também. Então, às vezes a gente tem uma doença que, na verdade, nem é uma doença. É algo que você poderia ter evitado se você não tivesse tido contato. Por isso que a gente tem que usar os óleos, sabendo às vezes ou não por quê. Porque eles vão estar, de alguma forma, ajudando a gente. Mesmo que não saiba, mal ele não vai fazer. Então, vamos agora ver aqui, para a gente ter ideia do que são os órgãos, tá? Para a gente ver que óleos que a gente vai usar. Apesar de que eu vou dar aqui uma listinha básica. Quem não souber muito sobre o que é os óleos, eu vou dar aqui um básico para a gente ter. As suprarrenais, então, que são do chakra básico, intestino delgado, reto, ânus, sistema linfático, dentes, ossos, sangue e coluna. É tudo que rege a nossa estrutura. As gônadas são os órgãos reprodutores, uretra, bexiga, útero, intestino grosso. E é o chakra sexual. Pâncreas. Na verdade, está aqui, tem em cima, aqui é a glândula, né? O pâncreas é o estômago, fígado, baço, vesícula biliar, aparelho digestivo. Timo, coração, pulmões, artérias, veias, aparelho respiratório, glândulos linfáticos, ombros, braços. Tireoide, garganta, cordas vocais, boca, faringe, amígdalas, traqueia, ouvidos, nariz. Hipófise, olhos, nariz, ouvidos, sistema nervoso, memória, sistema límbico, concentração. Pineal, cérebro, sistema nervoso e todos os outros chakras. E a pineal, ela rege todos. Então, aqui é um pouco óbvio, porque a gente meio que é na região do nosso corpo. Então, se o chakra básico está aqui embaixo, os órgãos que estão aqui embaixo na nossa base da coluna são os órgãos que vão estar relacionados a esse chakra. Tá? E assim por diante. Então, vamos aos olhos. Aqui a gente tem duas fotinhos, um desenho, um sentadinho e um em pé, como o chakra se apresenta. Ele vem pela frente e vai por trás do nosso corpo físico. E antes da gente fazer equilíbrio deles, a gente pode fazer uma limpeza deles, tá? A gente não sabe como é que eles estão. E a limpeza dos chakras a gente pode fazer com a melaleuca. Então, a gente passa uma gotinha, toda a nossa coluna, né, na base da coluna, passa, porque daí vai passando por todos os chakras. Pode passar na frente, tudo bem. Na testa, na garganta e aqui no topo da cabeça. Vocês lembram que a melaleuca é um óleo poderosíssimo. Ele, na verdade, é o segundo óleo mais usado do mundo. Michele já falou, ele é antibacteriano, antifúngico, anti-infeccioso, antiparasitário, antiviral, antisséptico. Ele atua no nosso sistema imunológico. Então, essa limpeza vai realmente ser feita em todos os nossos chakras e, consequentemente, nos nossos órgãos. Então, antes da gente fazer o nosso equilíbrio, nosso alinhamento dos chakras, tem várias outras formas para a gente fazer. Meditação, a yoga, com cristais, com tudo. Mas os óleos, eu acho que eles são muito eficientes, porque eles vão topicamente no físico e aromaticamente no emocional. Então, vamos lá ver quais a gente vai usar. Básico. Claro que tem muitos outros para cada chakra, só que a gente ia passar aqui um tempo enorme. Básico, a gente vai passar copaíba. O chakra básico, ele é o chakra do alicerce, é o chakra da sobrevivência, é o chakra raiz. Então, nada mais do que uma árvore para dar essa sustentação para a gente. A copaíba anti-inflamatória, ela vai trabalhar as dores musculares, sistema circulatório nosso. A copaíba trabalha no sistema muscular. Então, ela vai dar todo esse suporte para que a gente tenha esse básico bem firme.
O umbilical, a gente pode usar a tangerina. O chakra umbilical ou sexual é o chakra dos nossos prazeres. A tangerina, ela atua no equilíbrio emocional e no sistema imunológico também. E ela vai trazer para a gente uma calma no nosso sistema nervoso, ela acalma a tristeza, é um óleo que dá alegria, e ele também ele é laxante e também é sedativo. O plexo, a gente vai trabalhar com o Zengest. O Zengest é um óleo que atua no sistema digestivo. Então, tudo aquilo que a gente não digeriu, tanto emocionalmente como fisicamente, ele vai dar aquela ação para a gente continuar, vai desintoxicar o fígado, problemas de estômago, azia, tudo que não digere bem. O Zengest vai nos ajudar a equilibrar o nosso plexo. Aí, em seguida, vem o cardíaco, que ele atua no... Aí, secou a garganta. Sistema imunológico e respiratório. É o Breathe. O Breathe é um óleo para a gente respirar melhor. Então, toda essa parte de bronquite, de problemas respiratórios, ele vai revigorar essa área, trazer uma sensação, um calor de limpeza aqui no nosso peito mesmo. E o timo está aqui, se vocês lembram, né? Aquela glândulazinha da imunidade. Depois vem o laríngeo. O laríngeo vai trabalhar o nosso sistema imunológico também. E o On Guard vai nos ajudar. O On Guard, ele vai trabalhar os problemas de garganta, tosse, problemas dentários, porque o laríngeo, ele é boca também, é toda essa parte aqui, pescoço atrás. Então, essa parte de garganta, boca, herpes, o On Guard vai nos ajudar. Aí vem o frontal, a gente vai usar a lavanda vai trabalhar equilíbrio emocional e sistema nervoso. A lavanda, a gente sabe que ela é o óleo mais usado, né, no mundo. Ele vai trabalhar aqui no nosso terceiro olho, acalmar os nossos nervos, a nossa ansiedade, a mente tagarela, dores de cabeça, porque tem propriedades relaxantes. Então, a gente vai ficar mais tranquilo para poder se conectar. O chakra frontal é o nosso chakra da intuição. Como é que a gente pode ter intuição se a gente não para com a mente? Então, a lavanda vai ajudar a dar uma baixada na bola. E, por fim, o coronário. A gente vai trabalhar o frankincense, como a Mi falou, que é o rei dos óleos, não é à toa. O frankincense é o óleo da nossa conexão, da conexão superior. Então, ele vai trazer relaxamento para a gente, ele é calmante do sistema nervoso, ele trabalha todos os problemas cerebrais, desde Alzheimer, aneurisma, lesão cerebral, e então vai trazer essa paz para a gente. Qual que é a minha dica para vocês? Quando vocês quiserem, isso é muito rápido, né, fazer. Você tiver, eu acho que em 15 minutos no máximo, você consegue fazer uma mini meditação alinhando seus chakras com os olhos. Então, o que vocês vão fazer? Sentar quietinho um pouquinho, pegar a melaleuca, passar, como eu falei, né, no topo da cabeça e todos os chakras, de baixo para cima é melhor. Aí vão pegar a copaíba, por aqui, copaíba, pega umas gotinhas e coloca no chakra básico. Respira, sente o aroma e pega a tangerina. Tangerina, chakra umbilical, passa aqui bem a 2 dedos abaixo do umbigo, respira, cheira a tangerina e pega o Zengest. Pegou o Zengest, passa uma gotinha aqui no seu estômago, na barriga, cheira o Zengest e pega o Breathe. Pega o Breathe, põe umas gotinhas aqui na garganta, faz uma massagem. Desculpa, errei. É o cardíaco. Pega o que passa no cardíaco, faz uma massagem com muito carinho aqui no coração, aqui bem no meio, né, entre as escápulas. Respira, cheira o Breathe e vamos para... Eu esqueci de pegar um aqui. Ah, não, aqui é a lavanda, tá certo. É a lavanda. Pega a lavanda, põe na mão a lavanda. Essa aqui a gente pode fazer, cheirar aqui, pôr aqui com um copinho e passar aqui no chakra frontal. E por fim, se não quiser pegar o frankincense por uma gotinha, eu tenho aqui um sprayzinho que eu fiz com óleo de cereais. E quando eu vou meditar, eu dou uma aspergida
Sinta o cheirinho no ar. E aí pode levantar e ir embora. Os seus chakras vão estar, pelo menos, vão estar ligados, vão estar acordados, vão estar prontos para a vida, tá? Tem muitos olhos para todos os chakras. E se vocês forem estudar cada doença, vocês vão ver qual é o óleo e vão saber que estão ajudando no chakra correspondente. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Muito bom, muito bom. Eu vou começar a praticar cada vez mais o alinhamento dos meus chakras para ficar cada vez mais alinhada também, né? Mais balanceada. Isso ajuda, né, Cris, nas emoções do dia a dia? Com certeza. Pelo menos vai dar um gás para você começar bem. Vai dar uma sensação. Você pode ver, porque o fato de se acalmar e dar essa atenção para o corpo físico, você vai estar curando coisas que você nem sabe. Muitas vezes a doença ou uma patologia começa devagarinho, e se a gente alimenta ela com estresse, ela vai se desenvolver. Se a gente alimentar com essa tranquilidade e com os olhos, eu garanto que não vai ter o desenvolvimento dessa patologia. Tá muito bom. Muito obrigada, Cris, pela apresentação. E fala também da parte 2 que vai vir em breve. Então, a mim me pegou meio de surpresa, eu preparei uma apresentação um pouquinho mais rápida, mas eu vou fazer uma parte 2, eu prometo, usando todos os outros olhos que a gente conhece para os chakras, para a gente deixar eles bem, bem potentes, tá bom? Tá, tem uma pergunta aqui, a Mariana está perguntando, o chakra básico passa o óleo aonde? Aqui na base da coluna, no seu ossinho, onde cabe o bumbum. Quando a gente tem dor no cóccix, é bem nessa base. E, aliás, vai ajudar, porque às vezes quando a gente fica muito tempo sentado e às vezes com posturas erradas, dói aí. E aí é o chakra básico. E, para quem não sabe, o chakra básico rege as finanças, a nossa parte financeira. Então, esse chakra tem que estar bom, né? Então, não pode doer, não pode ter nada. Se começar a doer, toca a copaíba nele, que além de ser anti-inflamatório, ele é um óleo super forte para o chakra básico. Legal. Eu acho que por enquanto tá só. Daqui a pouco talvez apareça mais alguma pergunta, mas muito obrigada, Cris. Tem mais uma aí da Sayonara. Sayonara, é isso? Tem mais uma dela aqui. Quando coloca o melaleuca, uma gota é diluída em óleo carreador? Pode ser, porque daí vai espalhar mais rápido, né? Pode colocar no óleo carreador, se não precisa, mas pode ser, porque vai dar uma, né? Até fazer, vai, vem, é algo rápido, não precisa ficar mirabolante. Se quiser ter um tempo maior e fazer uma meditação profunda com um tempo maior, é maravilhoso. Mas eu recomendo que, assim, deixa os vidrinhos, os meus vidrinhos estão aqui todos alinhados, eles ficam aqui, eu sento e vou... É como se fosse um escovar de dente, né? Então, vocês vão perceber e depois eu quero que vocês me digam, quem começar a usar, se teve alguma diferença, se sentiu algum bem-estar ou se sentiu uma energia maior. Tenho certeza que sim. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Cris. Nada. Gente, vamos aproveitar então esses últimos 10 minutos e fazer Vamos compartilhar aqui depoimentos. Quero ver se tem algum voluntário. Senão, eu acho que a gente pode pegar alguém aí, porque eu sei que tem um monte de gente aí que tem umas histórias muito legais. Voluntários! Oi, eu posso. Opa! Quem que é? Rosana. Oi, Rô, solta então para nós. Eu posso falar? Tá ouvindo? Estamos. Bom, eu tenho um resultado muito incrível, assim, com meu filho de 8 anos, que ele, toda vez que a gente ia dormir, na hora de deitar, ele estava com o nariz super congestionado, e ele ficava extremamente irritado, porque soa, e não para, ele chorava, machucava o nariz de tanto suar. E depois que eu comecei a fazer o uso do óleo do peppermint nele, para dormir, passei no peitinho dele, com a inalação, ele não teve mais, ele não
não, ele sempre vai dormir super bem, sabe? E ele já tá apaixonado pelos olhinhos. Ele fala, mãe, tudo você põe óleo, tudo você põe óleo. E isso é muito legal, é muito gratificante, né? E com o meu bebê também. Os dois, quando tiveram febre, eu fiz o uso dos 5 óleos, como foi orientada por você, né? E a febre deles cessou, porque é a minha filosofia, não gosto de remédio, então que eu puder. E isso me fez muito feliz, de ver eu cuidando deles, com esse carinho, com esse cheiro gostoso e ainda eles ficando bem. Muito. E qual óleo que você usou? Você compartilha para todo mundo poder pegar a dica também? Então, esses 5 óleos, eu não sei muito de cor, eu sei que é o On Guard, o orégano, o Frank, e agora eu precisava ver na lista lá. Quando eu vou passar, eu vou lá e olho na conversa, eu preciso fazer colocar para o caderno, sabe? Sei. E a minha mãe também, eu dei um pouquinho para ela do Peppermint, e minha mãe também, sempre para dormir, ela tinha que usar um rinossoro, uma coisa para o nariz dela, sempre entupido, e ela não fica mais também. A primeira noite ela já dormiu super bem, e aí eu estava falando com uma cliente agora, antes de eu entrar, ela falou que ela tá assim muito feliz, ela comprou comigo, só de eu conversar com ela, fui almoçar com ela, falei, e ela comprou comigo o Peppermint, e ela falou que tá muito feliz, respirando muito melhor o dia inteiro, e que agora à noite ela já ia dar para os filhos dela. Ela até me perguntou, fez umas perguntas, se podia dar interno, e os benefícios do Zengest. Zengest. Ele é meio, ele é meio esquisitinho de falar, mas na hora que pega, vai. Ah, que legal! Fico feliz, gente. Eu acompanhei aí, foi na semana passada que tudo aconteceu e assim é muito legal ter essa ajuda, né? Você poder compartilhar com um consultor novo, com um cliente, como você pode ajudar, principalmente, nossa, quando pega criança, então é muito bom. Nossa, incrível, muito feliz e grata mesmo. Obrigada. Que bom, nós também. Obrigada por compartilhar, viu? Imagina, Lá. Logo mais terei mais compartilhamentos. Ótimo! Então vamos compartilhar. Alguém mais quer compartilhar aí a história, alguma coisa que aconteceu? Eu posso falar. Oba, quem é? É a Gabi. Oi, Gabi! Oi. Então, gente, eu tô aqui em Caxias do Sul, maior frio, tô até tremendo aqui, bem gelado. Mas eu acabei de chegar de férias do Chile, maior friaca, mais frio ainda, né? E fizemos uma viagem para as montanhas, lá para o deserto, e muito frio e muita altitude. E o Peppermint foi um grande aliado para manutenção da altitude, para dores de cabeça intensas, assim, ajudou muito. Eu andava com ele no bolso. E o On Guard também o tempo todo para ajudar com a imunidade, né? Porque a mudança de temperatura é muito brusca, muito frio e muito calor no mesmo dia. E o meu marido ficou com alta, com super inflamação nas amígdalas, muito mesmo, assim, com pus até. Cortou? Nossa, eu não estou escutando. Vocês estão escutando? Não, cortou. Alô? Você cortou, Gabi. Deu para ouvir tudo que eu falei? Você falou até a inflamação das amígdalas do Samuel. Isso, aí eu usei o orégano rolon diretamente nas amígdalas. Foi excelente, assim, muito, muito bom. Uhum. Aderi no bolso. Que bom. Obrigada. Ai, que bom, Gabi. Os rolons é muito... Gente, os rolons eu ando nas jaquetas. Às vezes eu tô pegando uma jaqueta do guarda-roupa, eu acho um rolon. Eles são ótimos. Que legal essa dica, né? De passar direto. Pode passar tranquilo. Às vezes a gente acha, é diluído, é menos potente, mas não, funciona muito.
Funciona muito, orégano principalmente, né? Ah, Aqui, ó, tem no chat um depoimento da Mari, que ela não pode falar agora, que ela deve estar com o bebê. Que aconteceu, ela teve uma experiência maravilhosa nesse final de semana, que ela estava com muita sinusite, muita dor no osso da face. Ela passou alecrim e eucalipto no nariz e no osso da face e na entrada do nariz. Ela falou que melhorou muito. Usou 3 vezes ao dia, uma gota de cada. Tá vendo? As receitas vão se formulando, né? Às vezes, tipo assim, para sinusite, normalmente É usa muito um bom. óleo, outras pessoas usam outro. É muito bom também fazer inalação mesmo, ferver a água numa caneca, né? Num recipiente. Desce. Daí pinga uma gota, pode ser do Breeze ou do próprio eucalipto, do alecrim, do limão siciliano. É legal para depois colocar uma toalha na cabeça e inalar. Isso que também ajuda bastante para sinusite, que eu tenho muito também. Tinha, né? Agora eu tô bem menos, graças a Deus. Também ajuda bastante. Ô, Flor, conta seu depoimento da parte hormonal, que é tão Sim, bonito. sim. Eu sempre usei anticoncepcional, né? Minha vida toda. E meu ciclo era todo desregulado, era muito, muito ruim. Eu ficava com TPM, eu cheguei a ficar com anemia de tanto sangue que eu perdia. E daí, quando eu comecei a usar os óleos, eu resolvi que eu ia fazer o tratamento com os olhos também para isso, porque até então, para mim, anticoncepcional não era remédio, fazia parte da minha vida, assim, do meu corpo já, eu não me via sem anticoncepcional. E eu tomava mais por conta desses problemas hormonais mesmo, não tanto para prevenção de gravidez, nada disso. A minha questão era mais a parte de TPM, os problemas gerais de hormônios. E aí eu comecei a usar sálvia, alecrim, os florais, né? Lavanda também ajuda bastante. O olíbano, eu comecei a tomar na cápsula e também fazer o uso tópico e aromático, tanto no baixo ventre, na coluna. Eu fiz um tratamento é o mais avançado que a gente tem do Boyd Truman, né? Que é o Sinfonia das Células. Muita gente aqui ainda não conhece, mas vão vir a conhecer, com certeza é um tratamento muito legal. É uma massagem terapêutica, né, feita nas costas, no pé, inalando. Eu fiz o protocolo hormonal, e isso por 2 meses, eu fiz assim, uma vez por semana essa massagem, e tomando direto, principalmente alguns dias antes do meu ciclo, e fiquei super regulada, sim, o ciclo ficou bem redondinho, não estava perdendo sangue como eu perdi antigamente. Tô super bem, graças a Deus. TPM nem passa mais perto. Assim, tem aqueles altos e baixos, lógico, né? Porque também não dá para ficar totalmente equilibrado, a gente tem os altos e baixos, mas melhorei muito, muito, assim, 99%. Eu tô bem feliz e não precisar tomar anticoncepcional para esses fins, né? Os fins de TPM, e de esse incômodo que é do mensal, né, que a gente tem. Não tenho mais cólica, nada disso. E uso na cápsula e tópico aromático. Tá me ajudando bastante. É isso. Muito bom. São muitas mulheres, né, com questões hormonais. Muitas, tem muita gente que reclama disso para mim e fala, como assim? Você não usa? Lógico, tem a questão do anticoncepcional para prevenir gravidez, lógico. Tem gente que fala, como é que vai... Tem várias formas, né, gente? Mulherada sabe que não é só anticoncepcional. Eu acho que não é legal porque é uma bomba hormonal, principalmente, né, para quem toma... Eu tomei muito tempo, tomei 25 anos de anticoncepcional, é muita coisa. E, gente, é assim, é para salvar a vida mesmo, aquela coisa que, imagina, você não ter que tomar essa bomba, para mim está sendo libertador, porque era muito ruim, eu ficava muito mal. E eu já me libertei disso a mim. É isso. Bom, maravilhoso. Obrigada, Flor. Tem mais alguém para compartilhar? Deixa eu falar alguma coisa rapidinho só para vocês aí. Vai, menina dos olhos. Oi, gente, meu nome é Michele, mas não é sobre mim, não, é sobre a minha mãe. A minha mãe tá aqui em casa por 3 meses já e agora, quando ela chegou, eu comecei a fazer fazer ela tomar várias coisas, vários óleos para várias coisas.
mas o que a gente mais sentiu uma diferença assim muito rápida em menos de 3 meses foi que ela tem aquele bruxismo, né? Ela tipo range os dentes para dormir e ela mesma falou, a gente começou na verdade tomando óleo de limão para outra coisa, não para isso, porque eu não sabia que ela tinha isso. E e daí ela me falou assim, nossa, Michele, você acredita que eu não tenho mais o bruxismo? O que será que a gente fez? Daí eu falei, mas mãe, o óleo está tomando. Então ela assim, ela ficou de cara, porque ela não esperava que a gente tomou pro rim dela e, ajudou nesse bruxismo, nesse outro problema dela. Então assim, igual a Cris estava falando, às vezes você toma o óleo para uma coisa e como trabalha com o sistema inteiro do corpo, de repente você está auxiliando outro processo, outra coisa que você nem sabe, ou de repente você nem imagina que vai te ajudar e te ajuda. Então, é isso, gente, só limão. Limão, tipo, na água, todos os dias. Que legal. E assim, falam também que a lavanda ajuda muito, né? Alguém já me falou que passou lavanda e olíbano também na região das mandíbulas e ajudou, mas olha que incrível como o corpo da sua mãe respondeu também, né? Só com um óleo. Sim, super. E aí, assim, nesse processo, quando ela notou que tinha parado de ranger os dentes, ela só estava tomando o limão todos os dias, assim, na água sempre. E ela toma 2 gotinhas de olíbano de manhã e à noite, antes de dormir, por causa de dor, que ela tem umas dorzinhas aqui e ali. E notou isso aí foi a primeira coisa que ela notou. Várias outras coisas, mas que eu deixo para a próxima vez para dividir com vocês. Ai, que legal. Tá bom, Mi. Obrigada, viu? Ah, então, eu queria chamar uma pessoa que está aqui, que ela tem um caso muito legal, que é a Lala. Lala, você tá com o microfone aí? Dá para falar? Não sei se ela deve estar por aqui. Bom, mas eu pensei na história dela, vamos ver se ela compartilha na próxima vez. Mas enfim, tem mais alguém que queira compartilhar? A gente já deu 10 horas, né? 10:03. A gente normalmente termina agora, porque todo mundo também, né, tem que descansar. Mas se tiver mais um depoimentozinho, a gente não nega. Eu vou falar então. Uhul! Em algum momento aí você estava falando dos óleos todos naquela hora, e estava falando da lavanda como regenerador dos tecidos e que tinha vários relatos de queimadura, né? E eu tenho um do meu bebê, que há uns 2 meses atrás aí, ele estava, sei lá, com 1 ano e 4 meses, ele alcançou uma caneca de café que ele sempre quis pegar, e num vacilo nosso aqui, um piscar de olhos, ele pegou a caneca e estava com café quente, ele derrubou assim no peitinho, na barriguinha dele. E na hora eu lembrei que eu tinha um lavanda touch fechado, estava bem pertinho assim. Na hora eu peguei o lavanda, meu marido já arrancou a roupinha dele, eu passei e imediatamente ele se acalmou. Eu não sei se foi o cheirinho da lavanda, se foi uma sensação já na pele, né, de alívio. E em menos de 5 minutos já não tinha mais vermelhinho nenhum, assim, não ficou nenhuma queimadura. O café não estava recém-preparado, né, estava na caneca, deve ter dado uma esfriadinha, mas ainda estava bem quente, porque queimou a pelezinha dele, ficou vermelhinha na hora. E assim que eu passei o lavanda touch, na hora saiu o vermelho, ele se acalmou, não chorou, não ficou nada, nenhuma sequela, nada, nada, nada. E ele tem a pele bem sensível, assim, bem branquinho. E foi, assim, ficou eu e meu marido chocados, um olhando para a cara do outro, tipo, poção mágica, né? Muito bom. Poção, ainda mais eles têm as peles bem fininhas, né, de nenê, aquele negócio que Nossa, que dó, fica vermelho. quase chorei junto na hora. Falei, não, preciso socorrer, depois eu choro. Mas nem chorei, porque ficou tudo bem, deu tudo certo.
Ai, que bacana. Ele é ótimo para queimadura, né? Até tem um caso aqui, eu não sei se a Fátima está aqui, mas tem uma pessoa também que sempre está com nós online. Ela teve um caso de queimadura de 3º grau, que ela usou a lavanda, né? Ela até deu esse depoimento lá na reunião do BOIT que a gente teve em São Paulo. Mas, enfim, é isso, Posso gente. falar? Ok. Oi, Paulo. Oi, tá boa. Tá tudo na paz, graças a Deus. Posso falar rapidinho um Por depoimento? favor. Então é sobre o Serenity. Tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, estava numa crise muito, muito grande de estresse, de ansiedade, mas muito grande, chorando, num desespero. Realmente, assim, uma coisa para pegar e pôr no carro e levar no pronto-socorro. Eu peguei o Serenity e fiz ela cheirar umas 5 vezes e passei nas plantas dos pés dela. E em questão de 5 minutos ela saiu da crise e se acalmou de uma maneira impressionante. Eu fiquei impressionado. Saiu de uma crise de estresse, de desespero, com o Serenity Only. Foi muito bonito. Gente, o cheiro do Serenity, para quem não conhece ainda, olha, é um óleo assim que quando você tem, você não consegue não ter mais. Você tem ele também, não tem, Paulo, para você ter ajudado essa pessoa, né? Tenho ele, sim. Por isso que hoje consegui ajudar. Sim, é muito bom. Ele assim tem lavanda, ele tem lang-lang, ele tem vários óleos calmantes, mas assim ele se torna num perfume que assim suaviza qualquer emoção, né? É muito maravilhoso. Muito legal esse ajudar também, né? Que os óleos acabam até fazendo isso tão naturalmente o tempo todo no nosso dia a dia. E o caso do Paulo é mais um, né? Porque você tá sei lá, na fila de algum lugar, a pessoa tá passando mal, você tem alguma coisa na bolsa para ajudar a pessoa. E provavelmente foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né? Então, foi ótimo. Legal, muito obrigada por compartilhar, principalmente agora, né, nesses tempos que a gente está de tantas questões emocionais. Os óleos são um suporte maravilhoso. O Serenity, o Balance, o Líbano, Sim, a Balance também é muito legal, o Balance. Oi? O Balance também muito legal, muito efetivo. Balance, nossa, o Balance é incrível. Eu usei também esses dias no carro com a minha filha, que ela ficou agitada. São muitos, né, que ajudam. Sim, parece que é um botão que se aperta. Entra uma onda de calmaria no ambiente. Entra. Muito legal. Muito obrigado, então. Uma boa noite. Obrigada, Paulo. Temos mais alguém ou por hoje é só? Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Vamos lá, gente. Se a gente compartilhar, a gente desenvolve, que as pessoas usem mais os óleos. Dúvidas? Pode perguntar uma coisa? Pode. Acho que ficou mudo. Fala de novo, Rosana. Tá ouvindo? Agora sim. Então, tem um bebezinho que é da escola do Davi, Uhum. a mãe dele, a gente estava conversando, ela falou que ele não dorme direito, de jeito nenhum, que ele fica super agitado, que ela não aguenta mais, que ele acorda 5, 6 vezes, e ela fica dando uma madeira para ele. Aí eu falei para ela do lavanda, mas esse Serenity, de repente, seria melhor? Ela pode tentar lavanda, ela pode tentar Serenity. Quando a minha filha era pequenininha, que ela também tinha dificuldade de dormir a noite inteira, eu usei o Ylang Ylang, que ajudou muito. O próprio E frankincense. um outro óleo também, que eu recomendo super é o Vetiver. Outro dia eu dopei o Gael de Vetiver e Serenity. Ai, gente, essas mães todas loucas. Foi um Rivotril.
Eu falei que foi uma dopagem do bem, Ingrid. Não fique preocupada. Falei, não, essa noite eu preciso dormir inteira, pelo amor de Deus. Pá, passei, sola dos pés e nas costas. Gente, vetiver, assim, Camomila romana. Camomila romana, muito. Eu nunca explorei muito, mas conta pra gente um pouquinho, Sandra. Você conhece bem a camomila romana? Eu uso pouco, tem assim, tem algumas, umas 4 crianças que elas se dão muito bem com a camomila romana. Mas é um óleo mais caro, então são alguns pacientes meus que usam. Mas ela é muito efetiva para acalmar quando está nascendo o dente da criança. Melhora muito a condição daquela criança que está bem irritada com o nascimento dos dentes. Uhum. Mas ele é um óleo mais caro, então o paciente às vezes reclama um pouco. Então eu acabo indo para o Serenity, para a lavanda. Entendi. Copaíba é muito bom para dentição também, assim como o cravo, né? Fazendo uma diluição bem legal para dentição. Até o On Guard mesmo. Passava On Guard na gengivinha do Gael, diluído. O On Guard é um maravilhoso óleo, assim, que eu uso em vários procedimentos do consultório. Agora, as pastilhas, eu recebi as pastilhas hoje, então eu queria uma orientação das pastilhas, Bidlets que chama, né, que tem a de peppermint e On Guard. Se deixar, eu tomo o dia inteiro a de On Guard. Nossa, aqui em casa também é pastilha que é tudo que é lugar. Mas, de repente, para o consultório, eu não sei se você teve a experiência de pegar a pastilha e morder ela, pra você sentir. Eu fiz hoje, ela chegou agora à noite aqui para mim, aqui em casa. Então, assim, criança pode tomar 1, 2, 3, 4, 5 por dia, né? Para ajudar na questão do sistema imunológico e entre outras coisas. Mas, de repente, como você tem o consultório dentário, eu acho que seria legal a experiência do paciente morder. Porque se ele engolir, ele não vai sentir. E ela é pequenininha, ela é suave, não é igual uma gota do On Guard que você põe direto na língua. Eu experimentei uma, eu achei ela assim muito suave, mas assim, eu poderia dar a partir de 5 anos para essa criança? Olha, eu vou te falar que aqui em casa a gente usa, na Naomi já faz algum tempinho, e ela tem 2,5 hoje. Eu dou pro meu de 1,5. Eu dou de 2 a 4 no dia. Eu também, dou de umas 3, 4 por dia. Interessante. Porque o peppermint é um óleo que ele é especial. Ele serve para muito... Sistema digestório, ele é excelente para tratar desbiose, para cuidar do sistema digestório, né? Você, por ter a clínica, que nem... Você pode usar o On Guard como um enxágue bucal. Não sei se você já está fazendo isso, né? Eu uso. Uhum. É uma coisa assim que... Eu não sei se você tem até um resultado, né, de que os pacientes falam sobre isso, sobre o enxágue bucal. Porque eu fui visitar alguns dentistas e eles estão usando, assim, depois, assim, ou durante o procedimento para fazer aquela limpeza e fazer um enxágue mesmo. Então, eu gosto de usar, eu uso bastante o peppermint. Eu uso mais o peppermint do que o On Guard. Interessante. E tem alguma razão por isso? Não, é por conta da Porphyromonas gingivalis. Eu acho ela muito eficiente, o mentapiperita. Ele é um óleo assim que tem muitos trabalhos falando sobre isso. O On Guard, ele é excelente, porque ele vai ter cravo, vai ter canela, mas tem alguns pacientes que não gostam do cravo, outros não gostam de canela. Mas quando está com uma situação, por exemplo, de uma gengivite ou uma coisa mais assim grave, mesmo o paciente não gostando, fala, você não gosta, mas é o mais indicado para esse caso. Mas aquele dia a dia, onde o paciente está chegando para fazer os procedimentos diários, eu uso mais o peppermint por conta dessa, assim, às vezes aversão, não é todo paciente que aceita bem a canela e o cravo. É verdade. E eu li também essa semana que o limão siciliano é muito bom para a questão de limpeza bucal, né? Eu não sei se... Então, o limão siciliano eu já deixo na sala, já. O paciente já entra, ou tem limão ou tem tangerina na sala.
Ah, e aí eles tomam, assim, como se fosse... Eles falam assim, a pinguinha aqui da doutora, a pinguinha. Eu coloco num potinho de vidro, aqueles potinhos, eu comprei uns potinhos de vidro, então eles adoram tomar água. Ah, que legal. Muito É legal. A bem... experiência é bem legal, né? Ir num consultório dentário e ter tudo isso, né? Fora bem as outras coisas que você tem aí que são maravilhosas. eu sempre faço na água ozonizada, a base da água ozonizada. Então, é a água com ozônio mais o óleo essencial. Que legal. Ah, eu quero muito comprar essa água. Onde encontra? Então, você não vai encontrar, você tem que fazer, porque a água ozonizada, ela, dependendo da temperatura, ela vai durar 8 minutos a 30 minutos. Se tiver muito quente, ela dura 8 minutos. Se tiver muito frio, ela vai durar mais tempo. O ozônio é uma molécula instável, então o que acontece? Se o ozônio está presente na água, ele matou vírus, fungos e bactérias, mas o efeito da molécula ozônio no seu corpo, você não vai ter. Ela teve o efeito na água, então você está tomando uma água mais limpa, mais pura. Mas com relação ao efeito da molécula O3, o ozônio, no teu corpo, não. Porque ele tem que ser consumido nesse tempo que ele ainda está presente ali na água. E qual é o benefício do ozônio no corpo? O ozônio ele vai oxigenar suas células, ele vai aumentar o teu sistema imunológico. Na água, ele vai ter uma ação maravilhosa dentro do teu corpo, né? E ele é mais suave do que uma aplicação intravenosa, enfim, retal, uma aplicação que a gente fala mais interna, né? Então a água ela vai ter esse efeito de fungicida, bactericida, então associada com óleo essencial, eu acho assim poderoso. E como que faz? Eu não entendi. E como que prepara uma água ozonizada? Então, dentro do consultório, a gente tem que trabalhar com o cilindro de oxigênio. Então, a gente tem o gerador de ozônio e o cilindro de oxigênio, que vai fazer com que esse ozônio, ele gera a molécula O3 e vai para a água, coloca na água, né? O gerador de ozônio faz isso. Mas hoje no mercado, no YouTube, se você entrar na internet, você já vai ver filtros de YouTube, filtros de ozônio que você coloca na cozinha, você coloca no banheiro, no teu chuveiro. Já está tendo bastante gente trabalhando com isso. Aí o ozônio ele é gerado a partir de um gerador elétrico, né? A partir da molécula de oxigênio que está externa, ele vai... Vocês já devem ter usado na pele, quando você vai fazer limpeza de pele, e ela passa um negocinho que faz um barulhinho, que fala que vai passar o ozônio. Um vidrinho, né? Que tem um cheirinho esquisitinho. Eu gosto. Então, aquilo é o ozônio. Você vai ter ele, já está sendo vendido na internet, como você acopla ele na cozinha. Então, quando você vai lavar os alimentos, você pode usar essa água ozonizada nos alimentos. Vai deixar 20 minutos. Então, você não precisa usar mais nada para fazer a desinfecção de verduras, frutas. Nossa, que demais. Mas, enfim, a gente já está saindo fora, né, do assunto dos olhos. Vocês não têm noção o poço de conhecimento que a Sandra é. Vocês não têm noção, é muita coisa boa. E ela ficava numa época... Ela tem que fazer a apresentação aqui pra gente, inclusive. Ai, gente, vocês não têm noção o quanto eu peço para o universo fazer isso acontecer. Não, mas a gente vai combinar, sim. Mas o ozônio com os óleos essenciais é uma mistura poderosa aí, hein? Eles são. E fora, assim, uma coisa que é bem interessante, não sei se você consegue dar só uns 2, 3 minutinhos dessa aplicação retal dos óleos essenciais, porque eu sei que você tem conhecimento. Eu faço. Eu tenho um pouco de receio de falar sobre isso, porque os óleos essenciais, eu sou uma pessoa que eu pratico enema. Enema é a introdução de algum líquido, né, via retal, pelo ânus.
né? Então na farmácia, você consegue comprar em algumas farmácias um kit, mas resumindo, o que seria isso? Você tem um dispositivo que tem uma mangueira acoplada, e aí você vai pegar uma sonda retal e acopla nessa mangueira, você coloca um líquido, por exemplo, eu comecei fazendo isso há muitos anos atrás com água fervida, filtrada, esperava ela esfriar, ficar na temperatura do corpo, e eu introduzia essa água através desse dispositivo, como se fosse um cone, né? Você coloca a água lá dentro, e através da mangueira você fica deitada no chão, você coloca a sonda no ânus, e a água vai entrando pelo teu intestino, mais ou menos 0,5 litro de água. E aí eu fazia essa lavagem intestinal. E eu comecei a estudar isso, eu fiz alguns retiros sobre isso, e aí eu comecei a usar o café, fazer o enema de café, que é da terapia Gerson. E assim, o café por si, que tem o ácido palmítico, ele promove uma lucidez mental quando você começa a fazer esses enemas, né, 1 vez por semana. E aí eu fazia o enema de café, limpava bem, tirava aquele... Fica até espumante, assim, né? Quando você quer realmente fazer uma limpeza intestinal. E aí eu comecei a usar os óleos essenciais. Quando eu fazia o café, fiz o enema. Aí eu pegava mais ou menos 0,5 litro, 400 ml de água e pingava, por exemplo, 2 gotinhas de lavanda. E fazia a finalização do meu enema com o óleo de lavanda na água. E aí você começa a sentir os efeitos dos óleos essenciais. Então, já fiz com lavanda, com serenity. O Clary Sage, que é a salvia esclareia, é absurdo a sensação que ela dá. Parece que você tomou alguma substância e ela dá uma clareada, vem muitas ideias na sua mente. É incrível, ativa o sistema criativo da mente. Isso não fui só eu, tá? Pessoas da minha família que vamos fazer o enema de café, vamos fazer o enema dos olhos, que toparam, tiveram a mesma sensação, mas eu não passo isso para as outras pessoas porque eu fico com um certo receio, porque hoje está se falando muito sobre cuidado com os óleos essenciais da ingestão. Imagina fazer enema, porque o legal é que o óleo, quando você faz o enema, ele vai direto para o intestino grosso. Então, o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Existem certas substâncias que só são moduladas no nosso intestino. Então, quando você coloca o óleo essencial diretamente no intestino, se tiver alguma ação tóxica, o fígado não vai participar mais. Então, você não... Vamos supor que tivesse um efeito tóxico, né? Você já está agindo direto no intestino. Então, imagina as bactérias, imagina tudo que tem ali para ser modulado, um óleo essencial entrando nesse segundo cérebro. E eu consigo ver essa ação, né? Eu sou suspeita para falar, porque é algo assim que eu procurei já alguns trabalhos, mas é um efeito, sim, muito profundo no emocional da gente, na questão criativa, de vir ideias assim, e a gente não entende, porque é uma ação muito poderosa, né? Eu conheci uma pessoa também que ela fez um tratamento, né, com infiltração, não sei se fala infiltração retal, né? Assim que fala? Retal, via retal. E ela falou para mim que depois do fim dessas 10 sessões, ela falou que ela tinha muito problema de memória. E assim, ela ficou impressionada o quanto a memória dela voltou. Assim, a parte emocional, né? É como se você tivesse tomado um energético. Quando você faz o enema, a sensação que você tem, eu nunca tomei nenhuma droga, nem nada, mas a sensação que você tem assim, é que você tomou um baita de um energético, você chega pilhando, você faz tudo, você tem uma energia assim, muito grande para fazer as coisas, e super criativa, sabe? Parece que você consegue ver coisas que você não enxergava antes. Abre uma outra consciência, é engraçado isso.
As pessoas que estão do seu lado estranham porque vê você diferente, mais criativa, mais falante, com mais pique, não tem fome. É engraçado, você muda, o corpo muda. Saiu. Então, tá tendo um comentário aqui que deve ser menos sofrido do que limpezas intestinais, né? É assim, o sofrimento da limpeza intestinal tem vários fatores que estão interferindo no enema. É como você faz, que água você usa, que pressão que você usa, sabe? Tudo tem que ser muito delicado. Se você fizer o enema da forma correta, de uma forma delicada, não tem sofrimento. Não tem. A questão é que às vezes você coloca com pressão tudo de uma vez, né? Tem que ser bem delicado. Quando a água está entrando pelo ânus, ela tem que estar numa temperatura correta, de preferência, bem devagarzinho, para você não sentir trauma, para não ter trauma no sistema, né? A quantidade, começar com uma quantidade menor de água, né? E aí você ter essa paciência, né? E sem o preconceito, eu acho que é maior, sabe? De fazer a lavagem intestinal. Com certeza. Tem uma pessoa aqui no grupo, até de repente vai ter mais, que gostaria de ter mais informações. Você tem algum site ou algum profissional, alguma coisa que você recomendaria? Site que eu recomendaria, você vai... Profissional, alguma fonte assim que você acha legal para se aprofundar? Eu assim, se vocês puderem procurar a terapia de Gerson, que a terapia de Gerson trabalha com a dieta e os enemas, né? Principalmente enema de café, porque ele vai fortalecer o fígado, vai fazer a remoção dos cálculos de vesícula e fígado. Mas assim, terapia de Gerson, pode procurar hidrocolon terapia, né? Que fala sobre isso. Tem pessoas que têm clínica sobre hidrocolon terapia, mas eu acho que num primeiro momento, você entrar na internet, você colocar enema de café, você vai ver vários artigos. Quando eu comecei a estudar isso, né, um tempão atrás, eu comecei vendo alguns artigos na internet e fui vasculhando, assim, fui encontrando pessoas que faziam, conversando, indo atrás. Eu tive, todos os contatos que eu tive foram pessoas que tiveram sérios problemas de saúde e que deram seus depoimentos fazendo enema de café. Então não fiquei só na internet, eu queria ver na prática quem realmente fazia e como que era. Então eu percebi assim, casos graves de câncer e doenças, né, de esclerose e outras mais, a necessidade de fazer a limpeza intestinal. Né, você não deixar, né, isso passar, porque a gente vai tomar uma coisa aqui, outra ali, mas a gente esquece que o que adianta você ter um aquário sujo e você ficar colocando coisas ali se você não está trocando aquela água, né, se você de fato não está limpando esse aquário. Então eu comecei a me questionar com relação a isso, mas eu não tenho, o que eu tenho, assim, que eu acho interessante seria a terapia de Gerson, que a gente procura, a gente vai encontrar, e várias pessoas já dando depoimento no YouTube, fazendo o enema, explicando como é que consegue fazer o dispositivo. Com R$10 você faz um dispositivo para fazer enema. Não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. Acabei de ver aqui na Americanas, vende um kit por R$70. Exatamente. Mas você consegue... Tem uma moça na internet, ela faz o kit enema, você vai fazer com R$10. Você precisa comprar uma sonda, né, que a gente usa, sonda para paciente que vai fazer coleta de urina. Você vai rasgar essa sonda, explica direitinho ali no YouTube. Eu posso até mandar depois o link aqui no grupo, né? Eu mando. Como é fácil de fazer e barato, você não precisa nem gastar tudo isso, você gasta bem menos, né? E a hora que você começar a fazer, acho difícil você não querer fazer mais o enema de café, sabe? Muito interessante, muito legal. Muito aprendizado, né, gente? Muito, obrigada. Obrigada, Sandra, demais.
tudo isso. A gente tem que preparar um dia especial para você estar compartilhando com nós. Eu vou procurar alguns, agora não me vem na mente, mas vou procurar alguma coisa que é bem assim explicativa sobre o enema de café. Mas é maravilhoso, terapia Gerson. Muito legal. Tenho certeza que muita gente aqui vai dar uma pesquisada. Mas é isso aí, gente. São 10h30, né? Eu sei que está todo mundo aqui também já se preparando para o descanso. Muito obrigada a todos pela presença aqui da noite. Eu acho que hoje a gente teve um número recorde aqui de pessoas. A gente bateu, acho que, nos 63. E assim, é bom compartilhar, porque a gente está compartilhando muita coisa boa. E assim, são cada vez mais, assim, a gente sente o impacto que isso pode trazer dentro das casas, né, das famílias, das pessoas. E é isso, vamos continuar. Semana que vem vai ser na quinta-feira. A gente vai ter a Vanessa Andretta, ela não sei se ela está aqui hoje, mas vai ser o tópico cosméticos naturais, vai ser bem interessante. A Vanessa é uma professora também, cheia de conhecimento, e a gente solta o link aí mais para o fim da semana, ou começo da semana que vem. Tá bom? Gente, a Sandra é cantora também. Dá para acreditar? Mas é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, Sandra. Obrigada. Boa noite, meninas, meninos.